Fala galera do canal Coração de Pistão, eu sou o Clóvis Azevedo e hoje a gente traz para vocês uma picape médio compacta, né? Ela, a Chevrolet Montana 2023 versão Premier, a topo de linha com todos os acessórios possíveis. E a gente já quer agradecer de imediato a Taubaté Veículos que concedeu esse veículo para avaliação e espero que vocês gostem. De imediato dei uma aceleradinha ali, gostei muito. Essa avaliação, além de eu poder falar de todas as características dela, eu quero fazer de certa forma um comparativo com outras duas picapes, que são a Fiat Toro e a Renault Duster Oroch. Tem alguns especialistas que falam que a Montana ela vem para competir com a Fiat Strada, só que na minha opinião, faz mais sentido o comparativo com essas outras duas picapes, com a Toro e a Oroch. E alguns pontos em relação à dimensão de caçamba, a potência, a capacidade de carga, eu vou trazer aí para vocês esses dois comparativos externos, tá bom? Então vamos lá, começar a falar um pouquinho a respeito da motorização dela. Em relação à motorização, nós estamos falando de um motor 1.2 flex, ele que é um motor turbo, né? Então vocês vê ali atrás o caracolzinho, injeção direta. Esse motor que ele rende 133 cavalos abastecido ali no etanol e 21,4 kg de torque. O que é legal, né, que toda essa tecnologia injeção direta e o motor com turbo, ele consegue entregar tudo isso desde baixa. Então você vai ter todos esses números a partir de 2000 RPM, o que contribui bastante para a questão de economia e, obviamente, tempo de vida útil do motor. E falando agora sobre as outras duas versões, os outros dois modelos, né, que é a Fiat Toro e a Oroch. A Toro é 1.3, ela que tem 185 cavalos abastecido no etanol e 27,5 kg de torque. Isso tudo entregue ali a partir de 1.700 RPM aproximado, então consegue ter um desempenho ainda melhor. Já a Oroch, ela tem 170 cavalos abastecido também no etanol e os mesmos 27,5 kg de torque que a Toro. E aí a Oroch ela consegue entregar isso a partir de 1.600 RPM, que toda essa tecnologia ela busca otimização de recurso. Então ela te entrega bons números desde baixa, fazendo com que você tenha uma economia e um tempo de vida útil melhor do motor. Há alguns comentários aí na internet que a Toro ela tá trabalhando aí no seu limite, tanto que para a gente conseguir extrair 180 e poucos cavalos de um motor 1.3, realmente os engenheiros usufruíram de tudo que o motor pode entregar, consequentemente pode sobrecarregar e diminuir um pouquinho a durabilidade. Tanto que há versões que é a mesma mecânica, né, do Jeep Renegade, que é a mesma mecânica 1.3 turbo, que a Jeep ela concede um desconto para que você tenha a opção de somente 1 ano de garantia. Isso daí para mim é um pouco um tiro no pé, porque é a própria fabricante dizendo que vai dar pau, eu te vendo mais barato e assumo 1 ano só de garantia. Eu acho meio estranho nesse aspecto. Vamos aqui então a relação de câmbio. Nós estamos falando de um câmbio nessa versão aqui, né? Um câmbio automático de 6 marchas. Nós temos também um câmbio automático na Toro e um câmbio CVT na Oroch. Na Toro também um câmbio de 6 marchas e na Oroch um câmbio que, no caso ele é um CVT, né? Ele faz a simulação de 8 marchas. A Chevrolet Montana, ela vem em 4 versões, sendo ela 2 versões manuais e 2 versões automáticas, todas elas com conjunto mecânico 1.2 Turbo Flex. O que é bacana, a Chevrolet ela conseguiu entregar uma certa potência para esse conceito de picape, né? Então uma picape médio compacta ali que tem bons números e ela consegue trazer um pouco mais de economia que sua concorrência. Então ela, números obviamente passados pelo fabricante, ela consegue até na rodovia abastecida na gasolina até 13 km por litro. Eu garanto que você andando de forma civilizada, você vai conseguir números muito superiores a esse, porque ela é uma picape relativamente leve, um motor bastante espertinho ali para ela e uma tecnologia integrada muito para frente. Então eu coloco com a minha conta e risco, eu acho que você consegue chegar ali andando de forma tranquila, 2 pessoas ali no carro, um trecho de rodovia Dutra livre, até uns 16 km por litro. Lembrando, andando de forma civilizada.
Comparado às outras duas picapes, a Toro ela tem uma autonomia ali, você consegue extrair números do fabricante, obviamente, de até 11 km por litro abastecido na gasolina em trechos rodoviários. Já a Oroch, ela consegue chegar ali próximo à casa de 12 km por litro. Eu acredito que a Oroch consegue também um pouquinho mais. A Toro realmente, pelo que eu pesquisei, tem uns comentários de que ela continua ainda um pouco beberrona. Não é igual era aquela 1.8 flex convencional que nós tínhamos, né? Só que ainda assim ela não é sinônimo 100% de economia. Uma coisa que me agrada muito, principalmente na Montana, é esse visual de picape bem americana, obviamente numa versão mais compacta, né? Consequentemente, ela traz aqui um pneu de um perfil um pouco mais baixo comparado aos outros modelos. Essa roda, no conjunto de design dela, para mim, casou muito, né? Aqui nós estamos falando de uma roda aro 17, ela está com pneus 215 55 17, não são dos mais baratos, porém, se você está desembolsando um valor ali, ela que na sua versão mais simples mesmo, que é a versão manual, que vai ter calota, você vai desembolsar pelo menos 106 mil reais. Essa versão Premier, posso estar equivocado, mas ela é na casa de 136 mil. Detalhes que eu acho muito interessante dela, por ser a versão mais completona, né? Todos esses acabamentos, ela conta com esse estribo aqui. Na verdade, esse estribo, se eu não me engano, ele é questão de acessórios. Repetidor de seta aqui na caixa de ar, retrovisor da cor do veículo e maçanetas também. Ela conta com Smart Key, então ela tem chave com sensor de presença. Estou com ela aqui no bolso, aproximei, apertei o botãozinho, ocorre o destravamento das portas. Quando a gente pensa em picape, obviamente, a caçamba é um dos principais pontos que a gente deve pensar, né? A capacidade de carga útil. Então, vou mostrar para vocês o que é a da Montana e fazer um comparativo breve com os outros dois modelos. O que é legal, ela conta com amortecimento, viu? Só destravei e soltei aqui e você já acessa essa bela de uma caçamba. Ela conta com tomada 12 volts e ela já está com esse revestimento muito legal, tem iluminação de caçamba. Lembrando que essa daqui é a versão Premier, né? Então ela é uma versão já com acessórios a mais. Agora vou falar um pouquinho sobre o espaço de carga útil da caçamba. Nós temos aqui 600 litros de capacidade da caçamba, já a Oroch 650 e a Toro 750 litros. Então a gente tem uma pequena diferença entre elas. Esses 50 e 100 litros realmente no dia a dia, se você necessita de muito espaço, pode ser que faça diferença. Se não, é para aquele uso rotineiro, assim, vez ou outra eu vou para um sítiozinho, ou às vezes eu vou para a praia, quero colocar cooler, cadeira de praia, minha sogra, se quiser colocar aqui atrás, fica ao seu critério. Eu acho que não vai dar muita diferença, a não ser que você precise carregar alguma coisa. Porém, se você quer carregar alguma coisa, todos esses modelos não fazem muito sentido. Você tem que buscar ali realmente um veículo de trabalho, talvez ali uma cabine simples, até mesmo estrada, ou até mesmo um veículo com capacidade de força, né, uma motorização diesel, se realmente a sua necessidade de transporte seja carga com peso. Falado tudo isso, vamos a um ponto que no fator de decisão pode pesar muito para você, que é o espaço interno. Já andei na Fiat Toro, já andamos também na Montana, mas um trecho muito curto, não serviu de base. E na Oroch, se eu não me engano, eu andei uma vez em uma mais antiga, mas a plataforma é a mesma. Vou já adiantar para você que quando eu entrei na Montana, eu fiquei surpreendido pelo espaço interno, me agradou muito. E também a altura da cabine, que não parece uma picape. Então vamos entrar para eu te mostrar um pouquinho sobre o espaço interno da Chevrolet Montana. O que é legal, ela já conta de fábrica com aquela aberturazinha do vidro dianteiro. No caso, você abriu as portas para facilitar na hora de fechar e não dar aquela pressão interna. Ele abre uma frestinha bem pequena ali no vidro que já dá conta. Ó, o banco da frente ele está ajustado para mim, só que com um pouco mais para trás do que eu tô acostumado por se tratar de um veículo automático. Então, para mim tá muito, muito, muito tranquilo. A altura da cabine, que é o ponto que eu falei, tá bem espaçoso. Então uma pessoa bem mais alta que eu, pelo menos ali uns
até eu acho que uns 20, 30 centímetros mais alto que eu, estaria aqui tranquilo em relação à altura de cabine. Pode ser que aqui atrás venha pegar um pouquinho, se a pessoa tiver a perna um pouco mais comprida, mas eu acho que não é nada que desabona em relação ao conforto do veículo. Já no aspecto segurança, nós temos cinto 3 pontas para os 3 ocupantes aqui de trás e encosto de cabeça também para os 3 ocupantes. PQP nas 3 portas, né? Então as duas aqui traseiras e a do carona. E essa versão Premier, ela é um banco de couro, né? Um couro bem bacana por sinal, uma mescla em couro ventilado com couro liso e detalhes da costura num cinza mais clarinho, né? Nada aquela coisa que venha destacar muito, mas como o veículo ele tem alguns detalhes em cinza, eu acho que combinou muito bem. Aqui a gente fica numa posição um pouco mais ereta. Por quê? Para que a gente possa, a Chevrolet, para aproveitar o máximo de capacidade da cabine, ela colocou o encosto traseiro bem encostado com a caçamba, o que faz com que você fique com o banco numa posição um pouco mais ereta, né? E, porém, você tem um pouquinho mais de espaço. São prós e contras. Essa versão, que é legal também, ela conta com tomadinha 12 volts e 2 tomadas USB para recarga de aparelhos, né? Você pode então fazer ali a recarga do seu iPod, do seu MP3, é só conectar aqui. Aquela bolsinha somente no banco do carona, aqui atrás nós não temos. Apoio de braço aqui, uma posição bem confortável. Maçaneta num cromadinho, ok? Ela, mesmo sendo a versão Premier, é plástico rígido, só que é um plástico com qualidade. Então eu acredito que isso daqui não vai começar a fazer aqueles chiados chatos logo no início. Vamos lá pra frente. Aqui na frente, primeira coisa, posição de pilotagem. Para mim, me agradou muito. Ela é bem legal porque ela tem o volante inspirado no volante da Tracker. Então é um volante relativamente pequeno, só que com uma empunhadura muito legal. Então ele transmite ali uma sensação de um volante numa pegada mais esportiva. Embora não seja o apelo do veículo, o volante te traz essa sensação. Aqui na porta nós temos o apoio de braço revestido em couro, assim como detalhes do painel. É o mesmo couro que é utilizado aqui no banco. Aqui no painel vocês vão ver, ele tem esse detalhezinho que é um fiozinho, não, uma cordinha cinza, complementando ao design do veículo. Eu achei um ponto bastante positivo. Nas duas portas nós temos esse porta-garrafas, porta-revistas, um tamanho ok para o dia a dia. Um ponto que me agradou bastante é essa multimídia projetada levemente aqui para o lado do motorista. E uma multimídia, vou mostrar para vocês. Vai ficar esse apitinho chato. Uma multimídia com um tamanho muito legal e a Chevrolet sempre foi pioneira nisso, né? O ápice de tecnologia embarcada você vai ter nessa multimídia. Controle todo do veículo, questão de conectividade com o seu aparelho telefônico. Então você vai ter Apple CarPlay, vai ter uma série de coisas. Ainda aqui embaixo nós vamos ter os controles, né? Ar-condicionado. Nós temos controle de temperatura e intensidade do vento, né? Os direcionamentos do vento, se vai estar reciclando ou não o ar da cabine. Aqui, sinalização de emergência, controle de tração, destravamento das portas. Aqui embaixo nós temos também outra tomada USB e uma tomada tipo C. E aqui temos que seria um porta-objetos, que ele tem a questão de carregamento por indução, todo revestido em borracha, o que vai deixar com que seu aparelho fique aqui presinho, não vai ficar escorregando, não vai ficar bagunçando e nem barulho. Vocês viram, né, que ela tem um sistema de chave de sensor de presença, tanto para o destravamento das portas, quanto o sistema de partida. Aqui nós temos dois porta-copos, o que eu acho que faltou, um revestimento em borracha, mas nada que você não possa colocar um acessóriozinho ali, ou compra diretamente na concessionária, ou mais baratinho no Mercado Livre depois, né? Vamos ver aqui Temos um porta-objetos no apoio de braço, um tamanho ok, todo em plástico. Mais uma vez, faltou um revestimento em borracha, mas nada que desabone o que o veículo entrega. Um outro ponto que, por se tratar de um veículo topo de linha, né, algo meio óbvio até, é o controle dos retrovisores, controles elétricos, e ele conta com um sensor de ponto cego.
É uma coisa que eu acho que é um opcional legal, mas que pra mim não é um fator de decisão na hora de adquirir um veículo. Vou fazer uma saidinha meio pé fundo pra gente sentir um pouquinho do que é esse carro. A resposta vem, hein? Achei bem legal. Comparando a Fiat Toro, ela transmite o ruído externo. Nesse caso aqui ele é um pouco mais presente, né? Um carro com uma questão de um acabamento um pouco inferior a Toro e refletindo nesses pequenos detalhes aí que no dia a dia pode ser que atrapalhe. Para mim não é uma coisa que incomoda, só que tem aquele pessoal mais criterioso que vai falar, poxa, é meio barulhenta. Realmente, é um pouquinho barulhenta. Suspensão dela, bastante confortável. Ela entrar numa curva aqui um pouco mais rápida. O que é legal, ela concilia um conforto da suspensão, né? Só que ao mesmo tempo, ela não tem aquela suspensão boba em curva. Coisa que talvez eu já ouvi alguns comentários, a Oroch ela já tem um pouco, né? Ó, você entra pesando tudo, ela não chacoalha. Gostei bastante. Pontos desse carro aqui, né? Em relação à manutenção, uma tecnologia, tem muita tecnologia, consequentemente vai colocar a manutenção ali num patamar um pouquinho mais alto, então você vai gastar um pouquinho mais. Só que é um carro que é um projeto que ele é oriundo da Tracker, né, da plataforma, tanto conjunto mecânico e tudo mais, e não há relatos de problemas crônicos ali da Tracker, né, diferente de quando surgiu o Onix, que tiveram alguns casos até de carro que pegou fogo e tudo mais. A Tracker ela conseguiu fazer as correções desses problemas, e para Montana então já era um motor um pouco mais consolidado. Excelentes números e não tem relatos ali de problemas característicos do veículo, né? Vai ter problema de uso, é um carro turbo, injeção direta, então ele te entrega mais, consequentemente ele pode ter mais coisas para gerar problema. Mas eu acho que não é nada algo, nossa, é um carro extremamente problemático. Não é. Consumo, é um consumo que me agradou muito. Falando dessas três picapes, ela tem melhores números. Então, se o fator de decisão para você for consumo, essa daqui ela vai estar na frente. Espaço, praticamente não perde tanto para Toro, que é a mais espaçosa da caçamba, né? Se o seu uso for um uso simples, por exemplo, que seria o meu, eu acho que essa daqui é uma opção legal. E o espaço interno dela, que é algo que me agrada demais. As três opções, cada uma vai ter um ponto mais atrativo que a outra. A Toro ela é a mais potente, sim. A Oroch ela é bastante potente, porém menos. O consumo dela é um pouco melhor que o da Toro, sim. A Oroch tem uma suspensão bem robusta, sim. Só que cada uma vai ter ali seus prós e contras, né? Se for colocar num geral, o que me agrada mais das três seria Chevrolet Montana, por questão de assimilar um design para mim mais moderno e que casa mais comigo. A altura e espaço de entre-eixos para mim, para o meu uso, perfeito. E uma das coisas que eu sou um pouco chato aqui é em relação ao consumo. Então isso daqui para mim pesaria bastante. Então se tiver que escolher entre as três, por esse aspecto, eu iria de Chevrolet Montana. Tanto que, se Deus quiser, assim que a situação melhorar um pouco, é um carro que eu cogito muito de ter, porque ela supre em vários pontos para mim. Então a questão dos 5 lugares, ok, um espaço de caçamba, uma suspensão com uma altura legal, ao mesmo tempo ela concilia com um conforto para um perímetro urbano. Se você precisar colocar na terra, obviamente com esse pneu não vai ser o melhor desempenho, só que tem um uso frequente em terra, às vezes até um barro,
Você coloca um pneu misto, ali já vai dar conta. Talvez, se fosse eu, Clóvis, comprando, eu partiria para um câmbio manual. Até pelo fato de que talvez ele entregue um consumo um pouco melhor. E eu gosto mais de ter um domínio 100% do carro. Coisa minha. Eu gosto bastante de carro manual. Não que eu não teria um carro automático, obviamente não, porque o conforto aqui a todo momento. Você vai para São Paulo, não tem aquela encheção de saco toda hora ficar trocando marcha. Só que eu gosto de carros manuais. É um gosto, né? Como dizem, gosto é que nem braço. Uns tem, outros não. Então, é isso. Pessoal, essa então foi a avaliação da Chevrolet Montana. Agradecer mais uma vez a Taubaté Veículos que nos concedeu essa máquina para dar um rolê e fazer a nossa avaliação. A Taubaté Veículos, para quem não conhece, é a Chevrolet aqui da nossa cidade de Taubaté, obviamente. E é uma parceira nossa. Em breve terá avaliações de outros carros que eles já adiantaram que a gente vai poder dar uma voltinha. Ó, isso daqui deixa a gente enjoado, hein? Câmera de ré com sensor. Ela tem aquele que direciona, você virou o volante, ele mostra ali, projeta dentro da vaga. Isso daqui é uma coisa que para mim hoje é um fator de decisão muito, muito importante. E é isso aí, pessoal, muito obrigado para vocês que ficaram conosco até agora no vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí nos comentários se alguma dúvida que tenha ficado a respeito aqui da Chevrolet Montana, o que a gente puder tirar de dúvida, dizer sobre a nossa opinião em algum aspecto que não foi abordado aqui no vídeo, estamos aí à disposição. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!